seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 1º de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 8 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para a gente poder conversar pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Anúncio da possibilidade de venda de parte da Fazenda Santa Elisa mobiliza a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara de Campinas. Confira as novas regras do Pix, que começam a valer a partir de hoje. E o fim de semana está chegando. Você já sabe o que vai fazer? A agenda cultural chega trazendo muitas dicas. Amanhã, 2 de novembro, é dia de finados, uma tradição cristã católica que relembra a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram. Os cemitérios aqui de Campinas têm uma programação especial, com horários ampliados, diversas missas ao longo desta sexta-feira e também amanhã no sábado. A repórter Rúbia de Oliveira está no Cemitério da Saudade e tem mais informações. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Rúbia. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde a todos. Isso mesmo, nós estamos aqui no Cemitério da Saudade. Cemitério da Saudade, que é considerado um museu a céu aberto na cidade de Campinas. Isso por conta do seu valor histórico, seu valor artístico e arquitetônico. Lembrando também que o Cemitério da Saudade, ele é um patrimônio cultural na cidade de Campinas. E olha só, você acompanha imagens ao vivo do Marco Aurélio, o pessoal já andando por aqui, né, fazendo as visitas aos seus entes queridos, porque esta sexta-feira, dia 1º, que antecede o dia de finados, já traz uma movimentação aos cemitérios. Lembrando que Campinas tem 3 cemitérios públicos, aqui o da Saudade, o Nossa Senhora da Conceição, conhecido como Amarais, e o cemitério de Sousas. Esses são os públicos, né? Além disso, Campinas também tem cemitérios particulares. Aqui em frente tem o cemitério Santo Antônio, o Acácia na saída de Valinhos, Flamboyant e o cemitério das Aleias, que fica no bairro das Palmeiras, e também do Parque das Flores, no Jardim Satélite, tá? E olha só, bem interessante que eu vou falar para você, porque esse ano foi instalado 25 placas de identificação nos túmulos das pessoas marcantes aqui da cidade de Campinas, né? Pessoas que marcaram histórias e foram sepultadas aqui no Cemitério da Saudade. E aí tem nessas placas tem o QR Code, onde você consegue entender e saber um pouco mais sobre a história daquela pessoa que está sepultada naquele túmulo. E nós mostramos aqui, o Marco Aurélio esteve mais cedo e trouxe para você que está aí assistindo a nossa TV Câmara alguns túmulos de pessoas que fizeram parte, né, da história aqui da cidade de Campinas. Tem o túmulo dos 3 Anjinhos, é um memorial às crianças de identidades incertas, né, que foram vítimas de um incêndio e, segundo contos populares, eles são chamadas de anjinhos porque eles conceberam muitas graças, e no túmulo desses 3 anjinhos a gente pode perceber que tem diversas placas de agradecimento, e esse é um dos túmulos que tem ali o QR Code. Para você que visitar o Cemitério da Saudade, você pode acessar esse QR Code e conhecer a história dos 3
Três Anjinhos. Outro túmulo também que o Marco Aurélio fez imagens e a gente mostra para você é do escravo Toninho, conhecido como Milagreiro, personagem da lenda do Boi Falou. Toninho foi escravo do Barão Geraldo de Rezende e pelos bons serviços prestados ao barão, ele foi enterrado ao lado do barão. Uma história marcante aqui na cidade de Campinas, né? Porque tem o túmulo do barão e ao lado o túmulo também do escravo Toninho. E hoje pela manhã nós estivemos na Prefeitura de Campinas porque aconteceu o lançamento, gente, o lançamento do livro do Cemitério da Saudade. É um livro que vem com a história do Cemitério da Saudade, com a história das personalidades que marcaram história aqui, marcaram época aqui na cidade de Campinas. E hoje teve o lançamento desse livro e também o lançamento de uma exposição de fotografias. Alguns vereadores estiveram presentes e nós conversamos com os dois autores e com o fotógrafo, que inclusive ficou muito emocionado porque ele relata que fez as fotos à noite, né? Aqui no cemitério são fotografias noturnas e esse livro foi lançado hoje pela manhã. É um livro que comemora 100 anos do cemitério aqui da Saudade e os 250 anos de Campinas. Nós conversamos com os autores, vamos ouvir. O nosso trabalho foi exatamente, não apenas para os 100 anos do Cemitério da Saudade, mas também para os 250 anos de Campinas, trazer e organizar um livro e uma exposição sobre o Cemitério da Saudade. É o primeiro livro que Campinas recebe, o primeiro livro do Cemitério da Saudade, reverenciando não apenas aqueles que partiram, né, mas também trazendo essa arte tumular, essa arquitetura para mostrar para todos vocês. Nós organizamos um livro compondo não apenas a parte de arte tumular, mas trazendo a fotografia do Rodrigo Villalba, que é um fotógrafo internacional importantíssimo, com uma sensibilidade imensa, um respeito que ele teve nas fotografias, porque ele fez um trabalho noturno, valorizando todo esse espaço de saudade e trazendo para nós esse outro momento, esse outro olhar. E a poesia do Bezo, Marcelo Bezo, que é um trabalho também poético, para a gente não ter aquela ideia que o cemitério só tem tristeza. Tem a tristeza, mas tem a saudade, mas tem a beleza. E o professor Antônio Carlos Moretti, ele no seu trabalho de mestrado aqui, quando ele fez na PUC, ele faz todo um trabalho de pesquisa que eu também organizei nesse livro. Então é um livro completo, eu acredito, que a gente une a arte, a arquitetura, a literatura e a história para Campinas. Olha, acho que foi um momento especial no sentido de recuperação. Então esse trabalho já existia há muito tempo, mais de 30 anos. E aí a gente conseguiu resgatar esse texto, né, sobre o cemitério de Campinas e um texto baseado nas documentações da Câmara Municipal. Então é um trabalho assim hércule, desde o século XVIII. E ele vem a calhar com a comemoração dos 250 anos de Campinas. E nada melhor do que falar também o maior reduto de todo o passado de Campinas. É como que esse é um privilégio que Campinas tem, de um cemitério que consegue reunir todos os outros cemitérios num só e com tanta obra de arte, com tanta história, e que está agora conseguindo conquistar essa conservação, essa preservação. Então o livro vem para amarrar tudo isso. Então para mim foi um grande prazer, uma recuperação de todo um trabalho que a gente vem lutando e uma homenagem a todos os outros também que tentaram contar essa história, né? Então todos os grandes que já se foram, dos historiadores, memorialistas e todo o passado de Campinas sendo retratado nesse livro. Foi gratificante, foi honroso e também foi um mix de alegria, tristeza e muita emoção, porque foram fotografias noturnas, um conceito que eu falei para Maria Rita, para o prefeito, falei, eu faço o livro do cemitério, mas são fotografias noturnas. E mexeu muito comigo, com a energia, com a cidade, porque é um trabalho pioneiro. O livro de um cemitério com fotografia noturna foi pioneiro. E isso para mim é uma honra generalizada, porque
trazer de volta à vida personalidades como Francisco Glicério, José Paulino, Bento Quirino, Ferreira Penteado, é mais que uma honra. Então foi gratificante demais. E esse foi então o lançamento, né? O lançamento do livro Cemitério da Saudade, hoje pela manhã, no saguão da Prefeitura de Campinas. Nós estamos ao vivo aqui no Cemitério da Saudade. A gente vai caminhando aqui, Marco Aurélio caminhando, porque nós vamos mostrar para você aquele túmulo que eu falei. Primeiro tem o túmulo dos Três Anjinhos, nós fizemos imagens mais tarde, mas esse aqui, pode caminhar aqui, Marco Aurélio, mais rapidinho. Esse túmulo aqui, gente, esse aqui é o jazigo do Barão Geraldo de Resende, né? Esse é o jazigo do Barão Geraldo de Resende, e logo ao lado desse jazigo do Barão, nós encontramos então o túmulo do escravo Toninho. E aí ele teve, né? É uma história que fica na memória da cidade de Campinas, e eu acredito que para o Brasil também, porque é uma história muito bonita, que o escravo ele teve a sua última morada ao lado da morada do Barão, pessoa que ele se dedicou por toda a vida. E lembra que eu falava do QR Code? Chega mais para cá um pouquinho, Marco Aurélio. Olha só, aqui ó, tem a plaquinha, né, com o QR Code, e aí se você aproxima o seu celular, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do escravo Toninho. E algumas das ações que está acontecendo, né, aqui no Cemitério da Saudade, que inclusive está sendo trocada aí o piso, né, e esses túmulos aqui, eles ficam na entrada principal do Cemitério da Saudade. Então você que vem visitar o seu ente querido, dê uma passadinha por aqui também, porque além de estar com pessoas queridas, né, sepultadas neste lugar, nós temos também muita história da cidade de Campinas aqui no cemitério. Lembrando que você que for visitar o cemitério entre hoje, amanhã ou qualquer outro dia, é importante ficar atento com a questão da proliferação do Aedes aegypti, tá, gente? Porque a gente sabe que é natural, a gente gosta de trazer flores, mas a gente precisa ficar atento e escolher flores de plástico que não tenha aí a possibilidade de armazenamento de água, tá certo? Agora eu vou passar para vocês, Marco Aurélio dá uma passeadinha para mim, eu vou passar para vocês aqui, gente, a questão dos horários, tá bom? Porque nós temos horários aí de missas nos cemitérios, tá certo? Olha só, programação de missas, Cemitérios da Saudade e Nossa Senhora da Conceição. As celebrações ocorrem às 7 horas da manhã, 8h30, 10h30, 2 da tarde e também às 4 da tarde. No cemitério de Sousas, a missa será às 9 da manhã. Nos cemitérios Flamboyant, Aleias e Acácias, será um dia para celebrar boas lembranças nos 3 Campos Santos, em toda a extensão dos cemitérios. Vai haver sonorização, tá certo? Então você já sabe que vai para o cemitério, então prepara assim o seu pensamento, o seu coração, porque são lembranças, né, que ficam aí para toda a vida. É importante que a gente esteja prestigiando esses locais. É importante também essa iniciativa de trazer música, né? Música para que você tenha aí uma visitação um pouquinho mais aconchegante. E não esqueça da questão aí dos vasos, tá bom, gente? Os vasos de flores sempre, né? Cuidado muito com o Aedes aegypti. E lembrando que o pessoal da INDEC estará fazendo uma operação especial de trânsito, tá? Para orientação também. Então, tá todo mundo trabalhando, concentrado aí nesse feriado do dia 2, dia de finados. E hoje, o dia que antecede o feriado também, pessoal já se movimentando nos cemitérios da cidade de Campinas. Recado dado, voltamos ao estúdio com você, Gabriel. Muito obrigado, Rúbia de Oliveira, pelas informações, né? É um fim de semana de muita movimentação nos cemitérios da cidade, por isso que essas recomendações são importantíssimas. 12h mais 21 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque neste domingo, dia 3 de novembro, acontece a prova do Enem. E por isso a INDEC determinou uma frota reserva nos principais terminais urbanos. O de Barão, Campo Grande, Terminal Central, Mercado e Ouro Verde. Para consultar as linhas de ônibus, itinerários, horários de partida, os candidatos podem acessar o site, que é o portal.indec.com.br/consulta
linha. Lembrando que é para o dia 3 de novembro e também para o dia 10 de novembro, quando também acontece a prova do Enem. E olha só, novas regras do Pix começam a valer a partir de hoje. Saiba o que muda na reportagem de Rafael Turati. Entre as novas regras anunciadas pelo Banco Central, a principal delas é a medida que diminui a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Mais rígida, essa regra deverá ter um impacto maior sobre os usuários, como explica esse professor de economia, Eli Borochovicius. A primeira e mais significativa mudança que está tendo é em relação à segurança, porque tem sido muito comum as pessoas entrarem em contato, né, com os correntistas, se passando por banco, se passando por amigos e acabam conseguindo a informação de conta, a informação de senha, e aí eles usam os próprios celulares para poderem fazer a transferência do dinheiro por meio do Pix. Então, ele se faz passar por uma pessoa de confiança e transfere. E aí, ele consegue transferir o dinheiro que tiver na conta. Para evitar esse tipo de golpe, esse tipo de fraude, o Banco Central agora colocou um limite de até R$1.000 por dia e de até R$200 para cada transação. Então ele vai conseguir fazer no máximo 5 transações de R$200, que vai dar R$1.000 por dia, ou 10 transações de 100, enfim. É importante entender que o limite é de 200 por transação e até R$1.000 por dia. Esse é o máximo que uma pessoa consegue transferir, consegue fazer o Pix de um celular que nunca tenha feito o Pix anteriormente. Portanto, quem tiver o seu celular normal, já fazendo o seu Pix, usando normalmente, absolutamente nada vai mudar. Tudo continua normal. Além das novidades para as pessoas que utilizam o Pix, as instituições financeiras também terão de apresentar uma série de melhorias, como explica o professor. Os bancos agora vão precisar disponibilizar uma série de informações para as pessoas, para que elas entendam que elas podem cair eventualmente num golpe. Então, ainda que os bancos hoje já estejam fazendo algumas ações pontuais, isso vai precisar ser fortificado. Além disso, o que os bancos vão precisar fazer dentro de, assim, no máximo 6 meses, é dar uma verificada nos seus clientes e identificar quais clientes passaram por fraudes, golpes e começar a monitorar essas contas. Isso tende a dar mais segurança para todo o sistema. A transição para a vida adulta é sempre um momento delicado para o indivíduo. Imagine para quem está em um serviço de acolhimento sem o apoio da família ou responsáveis. Em Campinas, o projeto Trilhar veio romper essa insegurança e trabalha a autonomia do jovem que passa pela desinstitucionalização ao completar 18 anos. O projeto Trilhar, realizado pela Guardinha, a Associação de Educação do Homem de Amanhã, desde 2018, em parceria com a Fundação FEAC, surgiu para trabalhar a pessoa que nem sempre tem o apoio dos familiares no momento da transição para a vida adulta por um motivo. São adolescentes e jovens que vivem em abrigos e casas-lares. O Trilhar é fundamental para apoiar nessa transição para a vida adulta, que é tão difícil. Imagina só, a gente, adolescente, na nossa família, já tem tantas dificuldades para ir para esse mundo adulto. A gente tem uma transição muito mais longa, se a gente for pensar na nossa família, na nossa trajetória. E quando a gente chega nesse público, nesses jovens desse projeto, esse movimento é um pouco mais brusco, né? Muitos
meninos e meninas que vivem em serviços de acolhimento não retornam às suas famílias de origem ou são adotados. E ao chegar aos 18 anos, a ruptura é inevitável. Eles precisam sair das instituições estando preparados ou não. E é aí que entra o projeto. Prepará-los para uma vida adulta autônoma que é desafiadora. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, no Brasil há 33.526 crianças e adolescentes acolhidos no país. São 5.029 maiores de 16 anos. Em São Paulo, são 1.628. Em Campinas, os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes têm, no momento, 164 adolescentes acolhidos, com idade entre 15 e 17 anos e 11 meses. Nos últimos 3 anos, foram 170 acolhidos. A cada ano, são, em média, 30 jovens que completam 18 anos. E em 2024, 21 estão nesta situação. Entre eles, a Carol, que chegou ao trilhar com seus medos e sonhos e foi ganhando confiança para hoje conquistar a autonomia, especialmente com a inserção no mundo do trabalho. Eu reparava as pessoas, como é que era, eu pedia ajuda para ela de alguma coisa, aí ela me ajudou até bem mais que outras pessoas que eu achei que teria que me ajudar. Aí eu fui indo e começando a criar uma confiança, ela me passava uma coisa que eu devia confiar e eu confiava e deu nisso. Eu estava com muito medo, aí eu fui pedir ajuda deles, eles me ajudaram a me preparar, porque até para procurar eu ficava com muita ansiedade, é muito difícil. Aí eles me preparavam, saía até comigo, assim, nos shoppings, nos lugares para poder entregar currículo. Foi um apoio tanto mesmo. Esse trabalho ele é bem sensível e vai acontecendo realmente aos poucos, com muitos encontros no coletivo e também nos atendimentos individuais. E de fato a gente recebe jovens que têm uma baixa autoestima, acabam não conseguindo se comunicar muito bem, e aí a partir desses encontros a gente vai reforçando ali o potencial de cada um, mostrando que ele é capaz sim. São ações organizadas em 4 pilares: trabalho, moradia, uso consciente do dinheiro e cidadania. Atualmente, o projeto atende 30 adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos. Na nossa família, quando fazemos 18 anos, a gente não sai para a rua e vamos viver a nossa vida de uma forma assim, estamos preparados para o mundo. Não, não funciona dessa forma. Nós ajudamos esses adolescentes a ter essa noção do que é uma vida sem o acolhimento. Que dentro do acolhimento o que acontece? Tem muita proteção, se está dentro de um abrigo, então é tudo coletivo, tudo se faz junto com um adulto. Como que é isso fora desse ambiente? Que aí sim, de fato, ele não tem a família, ele não tem o suporte de uma pessoa que seja significativa para ele e ele está sozinho no sentido de agora eu preciso por mim mesmo viver essa vida sem toda essa proteção, esse cuidado. Então o adolescente que completa 15 anos, ele é indicado pelo serviço. Isso é algo muito importante também, porque o Trilhar ganhou esse lugar junto ao serviço de acolhimento. Então hoje o Trilhar é visto como uma parceria, um braço dos serviços de acolhimento para atuar junto com esses adolescentes. Nós conversamos com os adolescentes se eles querem participar do projeto e aí eles são inseridos. Como que a gente vai exercendo, né, essas atividades, trabalhando com esse jovem? Oportunizando realmente ele experiências, seja em grupo ou num contexto mais individualizado de um atendimento, para que ele possa, por exemplo, exercer autonomia no escolher de participar de um processo de entrevista de emprego, em saber escolher uma roupa para participar, por exemplo, desse processo, de incentivá-lo a cuidar de uma casa, a desenvolver algumas habilidades, como cozinhar, por exemplo, fazer uma higienização do lugar onde ele reside. A Carol, além de cuidar de si mesma, tem uma preocupação: os 4 irmãos menores que ainda vivem em um serviço de acolhimento em Campinas. Minha família está na Bahia, eu estou em Campinas sozinha, quero cuidar de mais 4 crianças. As pessoas devem pensar, se você está procurando uma estrutura, você não é capaz. Eu sou capaz, só que é coisa nova, eu estou aprendendo coisa nova. Então tem que aprender coisa nova para conseguir passar para meus irmãos também. Você acha que logo, por exemplo, você vai conseguir, pelo menos, por exemplo, trazer os seus irmãos para passar um fim de semana com você? Não vejo a hora, eu estou correndo atrás disso.
Mas acho que sim, acho que eu vou conseguir sim. Para essa jovem que hoje se vê encorajada a seguir para amenizar as rupturas que a vida proporcionou a ela e aos irmãos, o trilhar é a materialização do apoio que precisa para seguir. Eu consigo ver minha vida só com meus irmãos. Me reestruturar, crescer para ter condições de cuidar deles, né? Demandas são muitas e esse trabalho mais específico, mais cuidadoso, olhando para esses eixos especificamente, é algo que foi muito inovador e que a FEAC, enquanto instituição que já está envolvida com serviços de acolhimento há bastante tempo, enxergou como uma oportunidade e a Guardinha, né, a instituição abraçou o projeto, então para a gente é um projeto muito especial, que tem muita procura, porque é uma metodologia muito inovadora mesmo. Que essa transição não seja tão bruta, esse rompimento tão radical entre a tutela do Estado, né, e essa ruptura depois que acontece. Sim, se depender de trilhar este projeto de vida com o apoio de quem acredita que cada ser humano pode ressignificar a sua própria existência, a Carol vai longe. Eu me vejo como uma guerreira, assim. As pessoas não conseguem ver isso de si mesmas, mas eu consigo ver pelo que eu passei, pelo que eu tô passando, pela grandeza que eu tô sonhando e pelo que eu tô fazendo agora, sabe? E a Carol quer chegar onde? Não sei explicar, mas eu quero chegar bem longe. Eu quero estar bem estruturada, eu quero ter uma vida boa com meus irmãos, eu quero conseguir fazer o que eu quero, que eu gosto também, sabe? É difícil meio que juntar tudo, mas eu quero conseguir. Quero chegar bem longe com meus irmãos. A trilha está me proporcionando um apoio para isso. A arte tem o potencial de estimular o desenvolvimento intelectual, físico e emocional da criança. Pensando nisso, a Global Communities aplicou oficinas de artes para pais e alunos de 0 a 6 anos e para os educadores do Centro Educacional Infantil Billy Graham. Com isso, os professores serão multiplicadores no dia a dia das atividades educacionais. O projeto Minha Primeira Infância, promovido pela Global Communities, uma organização internacional para o desenvolvimento sustentável, está garantindo que crianças de 0 a 6 anos da CEI Billy Graham tenham acesso à arte. Essa é a segunda edição em uma escola do estado de São Paulo. A primeira que recebeu o projeto foi a CEI Silvia Pascoal, também da região do bairro São Domingos, em Campinas. O projeto Minha Primeira Infância é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. É um projeto que está em execução aqui em Campinas em 2 escolas desde abril. Já foram mais de 600 horas de oficinas realizadas, mais de 450 crianças impactadas e mais de 60 profissionais de educação capacitados. O projeto leva oficinas culturais para alunos e pais e também para os professores, para que sejam multiplicadores dentro de 4 modalidades: expressão corporal, musicalização, contação de história e a arte do brincar. As oficinas surgiram da necessidade de estimular as crianças já na primeira infância, que é a fase que vai desde o 0 ano até os 6, 7 anos mais ou menos. E é uma fase muito importante, onde a criança está passando pelo seu desenvolvimento físico, cognitivo, social. Então, através dessas oficinas, a gente contribui para o desenvolvimento integral dessas crianças. Para as escolas, o projeto engrandece e muito. A importância desse projeto, ele vem para colocar situações que rotineiramente a gente não coloca na sala de aula, né? Então ele vem para aperfeiçoar as questões de música, de atividades lúdicas, e ele veio com uma função bastante importante, que é de fazer uma formação para os nossos agentes de educação infantil, que não são professores, mas que puderam, a partir das orientações dos oficineiros,
colocar práticas educacionais. E assim, musicalização é essencial, a gente sabe que estimula a oralidade das crianças, né? E a nossa luta é sempre por formações do professor, que ele tem que estar se inovando a cada dia, né? E a gente teve uma oficina maravilhosa com os 4 oficineiros juntos e nós também tivemos as formações durante o nosso TDC. E a formação, eu falei para eles, né? A gente gostou uma mais que a outra. A gente ficou com sede demais, na verdade, assim. Além das oficinas, as instituições participantes tiveram a oportunidade de revitalizar um dos seus espaços educativos. E aqui na escola foi o Espaço Baby. Os pais valorizam a partir da observação dos filhos. Eu acho super importante para o desenvolvimento, tanto físico quanto motor, quanto emocional. Para o meu filho é uma belezinha, ele é super inteligente, eu acho que a escola, os projetos que eles incluem, eles também ajudam bastante nesse quesito. Ele estava dançando ali, dava para ver que ele estava gostando, né? Ele ama, quando ele vê criança também, música, brincadeira, é tudo para ele. A capacitação é fruto da parceria entre a Lei de Fomento Cultural, uma empresa apoiadora, com a disponibilidade do poder público em receber as oficinas. É um projeto executado pela Global Communities Brasil, graças ao patrocínio da John Deere, com recursos da John Deere. E ele tem condições de ser multiplicado para outras escolas? Sim, tem condições. Inclusive o projeto já foi aprovado para o ano que vem e nós vamos levar ele para outras escolas no ano que vem. Hora das notícias do Legislativo, porque o anúncio da possibilidade de venda de parte da Fazenda Santa Elisa mobilizou a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara de Campinas, em busca de uma conversa com representantes do Estado e órgãos pertinentes, a fim de explicar a importância da fazenda para a pesquisa, a agricultura e para o município. Foi realizada na Câmara de Campinas a 8ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. O encontro debateu a possível venda da Fazenda Santa Elisa e o futuro do IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu imediatamente, quando a gente soube dessa intenção do governo do Estado, a gente resolveu convocar essa reunião para debater o tema, por conta da gravidade da notícia, né? Fazenda Santa Elisa é um patrimônio científico, um patrimônio ambiental, um patrimônio muito importante, não só da nossa cidade de Campinas, como do estado de São Paulo, do Brasil, por toda a sua história, por todas as pesquisas ali realizadas e por tudo que significa para o nosso país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico e do ponto de vista ambiental. Então, eu creio que a cidade de Campinas precisa reagir a uma proposta como essa, defender a Fazenda Santa Elisa como um patrimônio público. Representantes da Prefeitura de Campinas, do Estado de São Paulo, da Associação dos Servidores e Pesquisadores do IAC e o ex-ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes, participaram da reunião. A minha opinião é muito clara. Nós não devemos abrir mão de 1 metro quadrado de patrimônio público. Nunca, em hipótese alguma. O patrimônio público tem que estar a serviço da sociedade, do interesse público. E nós temos que pensar num longo prazo. Nós não temos que pensar nos próximos 10 anos, na próxima geração. Nós temos que pensar no próximo milênio, ou muito mais do que isso. E o patrimônio público deve ser preservado pensando exatamente nessas inúmeras gerações que virão, nós não sabemos até quando. É um absurdo quando se coloca a possibilidade de transferir o patrimônio público, que deveria ser muito maior, frequentemente o patrimônio. Ao longo da nossa história, grande parte do patrimônio público foi apropriado pelo setor privado, e isso acontece todo dia. As intenções que têm sido, embora não oficiais, a gente tem ouvido que a intenção ali é fazer novos empreendimentos. E os novos empreendimentos, além de colocar à venda e tensionar e desrespeitar o que é o acúmulo científico, o que é esse patrimônio público, o que é o trabalho de gerações e gerações que desenvolveram pesquisa ali, além disso, também é negacionista do ponto de vista
que não desprestigia uma pesquisa tão importante, né? Imagino que tenham outras pesquisas tão importantes, quer dizer, coloca em risco o desenvolvimento dessas pesquisas, como a da Macaúba, que foi citada pela Helena, mas que também agrava uma situação de uma urbanização sem parâmetros na cidade de Campinas. Gustavo Peta destaca a importância da Fazenda Santa Elisa para a cidade de Campinas. É a fazenda que fica hoje, o Instituto Agronômico de Campinas, é um patrimônio da cidade, do ponto de vista científico, ambiental. Ela tem uma importância enorme para Campinas, tanto para a pesquisa científica, como para a economia do café e de outras áreas da agricultura. Então, nós não podemos permitir essa venda. Todo mundo está muito preocupado, nós reunimos aqui pesquisadores, reunimos pessoas interessadas no tema e está todo mundo querendo se organizar para impedir que o governo do estado faça isso. Então, é um recado da cidade de Campinas contra a tentativa e a intenção do governador de vender parte do nosso patrimônio aqui na cidade. Abaixo-assinado e reuniões definem os próximos passos da comissão. Nós vamos fazer um manifesto, nós vamos um abaixo-assinado nas redes sociais, nós vamos procurar o prefeito da cidade, procurar a própria Secretaria de Agricultura, que foi convidada para estar aqui, mas não esteve presente. Nós vamos procurar o Ministério Público, todas as autoridades da cidade, para realmente, primeiro, a tentativa é demover o governo de fazer isso, né? E segundo, se ele mantiver essa intenção, verificar aspectos políticos e jurídicos que possam impedir a intenção do governador. Por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Legislativo Campineiro entregou o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Sérgio de Souza Maia. A honraria é concedida a entidades relacionadas à área odontológica e bacharéis em odontologia que tenham prestado no município de Campinas ou fora dele relevantes serviços na área da odontológica. A Câmara entregou o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Sérgio de Souza Maia, por iniciativa do vereador Luiz Rossini, presidente do Legislativo Campineiro. Então, a ideia da Câmara é homenagear profissionais da área da odontologia que se destacam e que, através da tua situação, têm ajudado Campinas a ser uma referência também nessa área. Hoje, Campinas é referência na área de saúde, em outras áreas de tecnologia, mas é também na área da odontologia. Então, com essa homenagem, a gente quer não apenas reconhecer aqueles que se dedicam profissionalmente a essa área, mas que ajudam a fazer de Campinas também referência nessa área, para manter o exemplo daquele que leva o seu nome, que é o Dr. José Roberto Magalhães Teixeira. A honraria é concedida a entidades relacionadas à área odontológica e bacharéis em odontologia, que tenham prestado em Campinas relevantes serviços na área odontológica. O homenageado é graduado em odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, com mestrado em bioengenharia pela Faculdade de Engenharia da Unicamp. Atua há 30 anos no Serviço Público Municipal de Campinas, no Hospital Dr. Mário Gatti. Quem sabe tudo não sabe nada, e um bom mestre não é o que ensina, é o que aprende, né? Então, a gente entrou nessa linha, isso há 20 e tantos anos atrás. Campinas, na década de 90, ela batia recorde no Brasil de acidente automobilístico. O Mário Gatti atendia 70% da urgência e emergência, e morria muita gente no trauma. Então, a gente tinha uma equipe ali. As leis de trânsito não estavam definidas ainda, não era obrigatório o uso de cinto de segurança, pacientes alcoolizados dirigindo, e tinha muito trauma de face. Então, a gente começou com a cirurgia do trauma e organizamos a primeira residência no Brasil reconhecida pelo MEC, nos moldes da residência médica, onde a gente pagava para o cirurgião dentista uma bolsa com isonomia de médico. O nosso dentista hoje, do Mário Gatti, e o Brasil inteiro veio em Campinas buscar o que nós fizemos. A gente só tem a dizer uma palavra: muito obrigado a vocês.
Faltam 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro da Série B e o Guarani não pode mais errar, viu? Precisa de 4 vitórias para se livrar da Série C. E essa primeira decisão acontece amanhã no sábado, 5 horas da tarde, contra o Goiás fora de casa. Bugre na lanterna com 31 pontos e o adversário na 8ª posição com 51, a 8 do G4 e sonhando meio distante do acesso. Para este confronto, o técnico Alan Al não tem nenhum atleta suspenso, mas mantém algumas dúvidas, né? Pegorari, que falhou nos 2 gols da última rodada, será que vai manter a titularidade ou o Vladimir vai ganhar uma nova oportunidade? E o ataque, será que continua com Bruno Mendes e Caio Dantas, sem um atacante de velocidade em jogo fora de casa? Acho pouco provável e claro que na segunda-feira a gente conta a história se o Guarani vai ganhar uma sobrevida ou se vai colocar os 2 pés na Série C. Bom, e a gente segue falando de esporte aqui no Jornal Câmara Notícia, mas agora sobre uma arte marcial japonesa que já fez muito sucesso nos cinemas. Karatê, olha o esporte aí. Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati, o tema de hoje, como vocês podem ver, é o Karatê. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. Os filmes Karate Kid, lançados na década de 1980, e a série Cobra Kai, lançada em 2018, tiveram uma enorme influência na popularidade do Karatê em todo o mundo. Essas produções mostraram a arte marcial japonesa de maneira inspiradora e emocionante para milhões de pessoas, levando muitos espectadores a se tornarem praticantes e desfrutarem dos inúmeros benefícios que a prática pode oferecer. E para falar mais sobre o Karatê, essa arte marcial japonesa, eu estou aqui com o sensei Valmir Zusa, ele que é professor de Karatê há mais de 50 anos. Ô sensei, o Karatê surgiu na ilha de Okinawa, no Japão, é isso mesmo? É isso mesmo. Conta algumas histórias que tem 20 séculos o Karatê. Ele tem como... antes de surgir, de chamar Karatê, ele veio da China e através dos comerciantes que vinham fazer comércio em Okinawa. E muitos professores trouxeram o Kung Fu, que se mesclou com uma luta de Okinawa. Tá? E no começo do século XIX, por volta de 1868, nasceu o Sensei Funakoshi, que hoje é o pai do Karatê moderno. O que significa a palavra Karatê em japonês? O correto, o termo é Karate-do e é caminho das mãos vazias. O do é o caminho, é mais no sentido filosófico da palavra. Ele não surgiu como esporte da maneira que é hoje, ele surgiu como uma forma de defesa pessoal. Okinawa foi várias vezes conquistada por povos que queriam o domínio dela e conseguiam. E as pessoas que moravam, normalmente camponeses, não tinham armas e eram proibidos de usar até espada, é a única arma que tinham. E eles começaram a desenvolver uma forma de luta que não precisava da espada nem de nenhuma arma, fazia do próprio corpo a sua arma. E existem diferentes modalidades de Karatê? Como que é isso? Existem estilos de Karatê. Tem o Shotokan, que é o que eu pratico, que é o mais praticado no mundo, que foi criado justamente pelo Sensei Funakoshi. E existem outros, alguns até alunos do Sensei Funakoshi, logo no começo do século XX, que formou esses estilos. São bem parecidos. Qual que é a diferença de um estilo para o outro, então? Normalmente um leigo não vai nem perceber a diferença. Porque todos têm chutes, socos, defesas, contra-ataques. Só que a forma de praticar, tipo uma defesa, principalmente na hora de fazer o kata, é que a gente vê a diferença. Porque o kata é uma maneira
de retratar o que o professor sabia na época e ele queria transmitir para as gerações futuras. Em vez de escrever um livro que era proibido, ele fazia o kata e os alunos treinavam e transmitiam para outras pessoas. O kata é uma modalidade que é mais de demonstração dentro do karatê, né, professor? Ele somente você pode praticá-lo desmembrando e fazendo a prática frente a frente, mas ele a princípio é algo pré-moldado pelo professor que o criou. Tá? Diferente do kumite, né? O que é o kumite para o pessoal que está em casa não sabe o que é? A palavra, ela vai ju-kumite ou shiai-kumite. O ju-kumite é a luta de contato pleno e o shiai-kumite, a palavra shiai é competição. Então a competição é de semi-contato. E quais são as principais características de um combate do karatê? O que o karateka pode utilizar na hora do combate? Quais são os principais golpes? São chutes e socos, em torno de 70% de soco e 30% de chute. Cotoveladas, cabeçadas, também pode e joelhadas. O que não é permitido dentro de um combate de karatê? Se for o shiai kumite, a competição de semi-contato, aí não pode a cotovelada no rosto, não pode a joelhada. E hoje em dia, alguns atletas estavam se especializando em derrubar e bater, o que ganha muito ponto, ganha 3 pontos. Então proibiram, porque alguns praticantes que eram aptos no judô estavam levando muita vantagem. Aí eles eliminam. Hoje você pode segurar com a mão só, não pode mais segurar com as duas, como antes. O sensei falou dos pontos. Como que é uma pontuação dentro de um combate? Basicamente assim, um soco no rosto vale 1 ponto. Chute no tronco vale 2 pontos. Chute no rosto, 3 pontos. E quando você derruba e aplica um golpe, aí qualquer golpe, chute ou soco, valem 3 pontos. Os golpes a princípio são todos em japonês. Mai é frente, geri é chute, por exemplo. E assim vai, em todos os chutes e socos. E defesas também. E o karatê, o combate do karatê é disputado aonde? Como que chama? É uma plataforma? Como que é, sensei? Nós chamamos de koto. Koto é a área de competição. Aqui onde nós estamos treinando hoje, chama-se dojo, local onde se pratica o do. O do que é o caminho filosófico do karatê. Tá? As pessoas praticam, além de um bater no outro, né? Aprender a respeitar, a cuidar um do outro. O mais novo sempre está cuidando do mais velho, o mais velho está sempre ensinando o mais novo. E a luta se desenvolve aqui. Agora o koto, que é a área de competição, então ela normalmente é 8x8 e é no chão com um piso específico. Né? E eu sensei, como que se inicia uma luta de karatê? Ela é feita então no koto, na área de competição. O juiz fala assim, shobu, lutem, hajime, inicia. E aí começa a luta. Os dois atletas usam uma proteção, uma luva, uma proteção na mão e uma caneleira obrigatórias, mais o protetor bucal. O contato não é pleno, não se busca o nocaute. Tanto que se um atinge o outro e leva ao nocaute, ele perde em vez de ganhar. Nas outras modalidades de boxe ou taekwondo, você ganha se nocautear. No karatê não. E quem tiver com 8 pontos de diferença ganhou a luta é interrompida e de vitória para ele. Então é um round só, 3 minutos. E você falou da proteção, né? Além disso, como que chama a vestimenta do karateka? A gente chama tradicionalmente de karate-gi, ou então de kimono, mas kimono é roupa, né? Qualquer roupa, a sua que você está usando, ou a roupa social. Mas no karatê é karate-gi, como no judô é judogi, taekwondo-gi e tudo mais. E como que é feita a graduação dentro do karatê? Cada professor mantém o seu tempo, né? A federação permite isso, Federação Paulista de Karatê. Eu procuro ver se o aluno está evoluindo, não só tecnicamente, mas fisicamente ele tem que ficar mais forte
e principalmente o comportamento, principalmente o jovem, a criança, comportamento no sentido de respeito, de disciplina, de cuidado com os pais. E da questão das faixas, quais são as cores das faixas? Ela começa com a faixa branca e vai para crianças de até 6, 7 anos, a gente coloca azul. E depois vem amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. E ô Sensei, quais são os benefícios do Karatê? Todas as aulas. Nós aquecemos com corridas, uma parte aeróbica, né? Depois fazemos sempre força, trabalhos de força e trabalhos de flexibilidade. Com esses objetivos, a gente tenta aumentar a agilidade da pessoa. E com isso vai aumentando a saúde também, tá? A atenção dela começa a aumentar e os benefícios são gerais realmente. E até quando elas estão doentes, levemente doentes, elas vêm para a academia, senta, faz um pouquinho de alongamento, mas participa junto, tentando, mentalmente ficar forte, ficar bem. Sensei, quais são os principais princípios do Karatê? Bem, se for a parte filosófica, seria disciplina, se autoajudar, sabe? Você não consegue ajudar ninguém bem se você não estiver bem. Então você vai tentar sempre estar treinando para ficar mais forte. E aí, com isso, se tornar um benfeitor mesmo. Tá? Respeitando as leis, respeitando pessoas. Até no Japão antigo, tem uma forma de... O filho mais velho cuida dos pais, quando os pais ficam velhos. No Karatê é passado bem isso. Então até os alunos até cuidam até do mestre. Eu que estou ficando velho agora, né? Galera, eu tô aqui com o Gustavo, ele que é aluno do Sensei desde os 11 anos de idade. Gustavo, como que você conheceu o Karatê? Como que você começou a fazer as aulas com o Sensei? Rafael, eu comecei a treinar com 11 anos, porque na época meu pai achava que era importante treinar uma arte marcial. Foram 10 anos, dos meus 11 até meus 21 anos. E depois, por causa de faculdade, trabalho, tudo, foi aí 30 anos de uma lacuna aí. Hoje, eu com 2 filhos pequenos, trouxe meus filhos pro dojo do Sensei Zusa e aí eu acabei voltando a treinar. Então foram 30 anos parado e hoje eu treino junto com meus 2 filhos. Pessoal, e agora eu tô aqui com o Augusto e com a Gabriela, filhos do Gustavo. Augusto, como que é poder praticar o Karatê junto com seu pai, junto com a sua irmã? Pra mim é uma oportunidade muito boa, é legal treinar. Eu sempre quis muito treinar, só que no começo não foi tão. Mas depois você treina assim há 1 ano, é bem legal. O Karatê mudou a sua vida? Foi. É bem legal, todo dia a gente vem aqui, treina. E o Gabi, como que é treinar Karatê junto com seu pai, junto com seu irmão? Eu acho muito legal. No começo eu não sabia que seria assim. Aí eu fui treinando assim, eu gostei muito. O que você mais gosta do Karatê? Kata. Por quê? Faz uma série de movimentos. Eu gosto de fazer. Pessoal, tô aqui com a Sophie, ela que tem 13 anos e desde os 5 anos pratica Karatê. Como que o Karatê surgiu na sua vida, Sophie? Quando eu tinha 5 anos, eu olhava minha tia treinar, aí eu sempre tive vontade. Só que eu não podia ainda, aí eu esperei meu aniversário chegar e eu comecei a treinar com elas. E o Karatê mudou a sua vida? Como que foi? Eu achei uma coisa muito legal, assim, mudou bastante minha vida, mudou a minha disciplina e meu físico assim ficou melhor. Você gosta tanto de Karatê que você é atleta, né? Você compete, né? Como que é isso? É uma coisa muito legal, é um sentimento muito bom quando a gente tá competindo, assim. É algo muito emocionante. Eu achei muito legal porque quando eu comecei a competir eu nunca consegui nada, assim. Aí esse ano eu fui campeã paulista e eu achei isso muito legal porque me mostrou que eu tô conseguindo minhas conquistas. Você pretende seguir nessa carreira de atleta, continuar lutando Karatê, como que é? Sim, eu pretendo. Eu gosto bastante. Karatê, é o meu refúgio. Quando eu entro aqui dentro eu esqueço de tudo lá fora. A
Agora eu tô aqui com o Alisson, ele que atualmente é empresário, mas já foi atleta de karatê. É isso mesmo, Alisson? Como que foi isso? É isso. Então, quando eu era criança, né, o meu pai me colocou no karatê, eu, meus irmãos, todos nós. Então, desde os meus 6 anos de idade que a gente pratica o karatê em casa, né? E aqui com o Sensei Zusa desde criança, né? Então, tem uma história muito bonita e bacana, né? O karatê me ensinou muito, né, o que eu sou hoje como profissional, como pessoa, né? Ter equilíbrio, né? Persistência, são coisas que os lemas do karatê nos proporcionam, né? E a vida foi assim, né? Então, quando eu era atleta, então fui atleta de karatê, já lutei em campeonatos internacionais, já fui campeão paulista algumas vezes, brasileiro, jogos regionais, já representei várias cidades, inclusive nossa Campinas aqui, várias vezes, né? E depois a gente acabou se afastando um pouquinho do karatê, porque tem que trabalhar, e depois de velho, né, hoje com nossos quase 40 anos aí, a gente volta para realmente manter esse equilíbrio do corpo e da mente, né? E o karatê nos proporciona isso, né? Então hoje eu tenho um filho também, não tá aqui hoje, mas ele também já está no karatê com 5 aninhos, né? Então, karatê é algo que é pra vida, né? Estamos aí e vamos continuar firmes se Deus quiser. Uma hora mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, fim de semana chegando. E para você ficar muito bem informado, saber tudo o que vai acontecer em Campinas e região, acompanhe a partir de agora a nossa agenda cultural. Olá, minha gente, mais uma agenda cultural no ar e a gente começa o fim de semana divulgando a virada afrocultural, que vem com uma temática incrível, construindo um quilombo na cidade das Andorinhas. E quem conta pra gente sobre esses espetáculos que estão por vir é o idealizador Jonatas Aquim. Então a virada é uma comunidade, né, uma comunidade negra que se junta para realizar um festival que vem nos moldes de uma virada cultural. Mas a nossa inquietação era que a virada cultural, né, mesmo de São Paulo, aqui de Campinas, ela não era suficiente para escoar a produção preta, a produção afro-referenciada aqui na cidade. Então a gente pensou uma virada afrocultural, né, onde a gente poderia abrir mais, a gente faz um edital, né, e aí abre mais possibilidade de apresentações pretas, afro-referenciadas, afrocentradas, produzidas aqui nos corredores culturais da cidade, né, dos quilombos da cidade, dos territórios negros da cidade, e que a gente pudesse fazer uma grande mostra para dar visibilidade para essa produção, para poder cada vez mais esses projetos e essa produção, colocar essa produção no mundo e que as pessoas em Campinas entrassem em contato e conhecessem a produção preta da cidade. Tem também esse objetivo de trazer essa discussão, mas é uma festa para todo mundo participar. Então é bem diversificado a programação, está bem diversificada a programação. Tem no Instagram, né, da virada, assim, todos os artistas que foram selecionados. Então a gente tem teatro, a gente tem poesia, a gente tem rap, a gente tem música, a gente tem samba, a gente tem maracatu, né? Então artistas que estão começando, artistas que já têm uma tradição na cidade, né? Então isso está na programação do sábado. No domingo a gente vai ter, para fechar, uma orquestra de 15 mulheres que vem de São Paulo, chamada Funlayô Afrobeat Orquestra. E elas vão tocar com a Laila, que é filha do TC aqui da Casa Tainã, aqui em Campinas. A gente também tem uma edição especial do Roofneck Sound System, que traz a cultura Sound System aqui para a cidade. E a gente vai ter também a apresentação do Reggae Spirit, né? É uma das últimas apresentações desse grupo, que é uma referência aqui também. E toda a programação selecionada, que aí são muitos artistas, tem que entrar lá no Instagram mesmo da virada e dar uma checada, mas aí está muito variado, com poesia, maracatu, samba,
samba de bumbo, né? A gente vem de culturas com roda de jongo, com tudo que tem de afro, da cultura negra da cidade aqui para dar visibilidade e para mostrar na virada afrocultural, nessa edição, a terceira edição. Sim, eu estou bastante empolgada, é a minha primeira vez tanto na virada e estreando um trabalho que é o Sou das Águas, que está sendo possível realizar graças a esse edital de chamamento, né? Porque a partir desse edital, a gente sabe que vai ter um recurso, que vai ter já um lugar onde você compartilhar o seu trabalho, né? Então isso estimula muito quem é artista independente, né? É muito difícil a vida do artista independente, ela é muito solitária. Então a partir desses editais e estar numa virada afrocultural para mim é uma imensa honra aqui em Campinas. Falando um pouco mais sobre o show Sou das Águas, ele vem para trazer uma reflexão sobre a questão da emergência climática, né? Sobre o cuidado que a gente precisa ter em relação ao meio ambiente e principalmente colocando foco no quanto os povos de terreiro têm para ensinar sobre essa questão, né? Porque os povos de terreiro, eles cultuam a natureza, eles entendem que nós somos parte dessa natureza. Então as nossas divindades, a natureza, ela é cultuada e por conta disso ela é muito respeitada e preservada. Então no show a gente vai ter várias músicas com arranjos autorais, né? Que são pontos de terreiro de domínio público e também teremos algumas músicas consagradas também, girando em torno desse tema, da questão da água, tanto da importância dela para a nossa sobrevivência, quanto da importância dela para a nossa espiritualidade, para o nosso lado emocional. A minha apresentação vai acontecer no sábado, dia 2, a partir das 17 horas. Espero que vocês compareçam, o show vai estar muito bonito. Olha só que legal, a nossa agenda cultural não para por aí, viu? Além da virada afrocultural, nós temos outras programações. Espia aí e se programa. Yuri Apse, músico autodidata, traz com suas guitarras o blues tradicional de Chicago em um repertório autoral, homenageando os grandes mestres do estilo. Jazz, a arte da diversidade. A mostra de jazz e blues por Marcelo Torres. O trompetista e maestro preserva o jazz tradicional, demonstrando musicalmente situações que acontecem no palco e no dia a dia das pessoas. Blues Brasil com Morgana Kerman e Kleber Chimu acontece no Teatro Césia Moreiras neste domingo às 7 da noite. O duo, acompanhado de sua banda, apresenta neste show a influência do blues na música popular brasileira, através de uma seleção de canções que destacam em suas composições e arranjos referências ao gênero blues. Curiosas e brincantes, mãos na massa. O evento Macarrão Colorido com a nutricionista Bruna Lemos será neste domingo, das 10 da manhã ao meio-dia e também das 2 da tarde até as 4 da tarde. A entrada é gratuita para crianças de 6 a 12 anos, acompanhadas de um adulto. Danças circulares e possibilidades reúne lazer e saúde de uma forma completa, com foco no bem-estar físico, mental e social. Neste domingo, às 3 da tarde, no Galpão GMF. Oficina Mini Hortas para crianças em pequenos espaços com Regiane de Sá Alberto, educadora ambiental. Será neste domingo, às 4 da tarde e às 6 da tarde na Sala de Atividades 4. Entrada gratuita para crianças de 6 a 12 anos, acompanhadas por um adulto. O espetáculo Horas Bolas faz a apresentação neste domingo às 4 da tarde no Teatro Sesc Campinas. Ingressos à venda no site sescsp.org.br. Crônicas de uma Jovem Família Preta será exibido na próxima terça-feira, às 7 da noite, no Teatro Sesc Campinas. E ainda tem shows! Ney Matogrosso se apresenta na Rede Eventos em Jaguariúna.
Sexta-feira, às 10 da noite. Os ingressos é pelo agoraingressos.com.br. Capital Inicial estará no Clube 9 de Julho, em Indaiatuba, no sábado, às 8 da noite. Os ingressos você encontra em q2ingressos.com.br. E o Jota Quest também está pela região. A banda fará show no Expo Dom Pedro, sábado, às 8 da noite. Os ingressos você encontra em icones.com.br. O Mistério do Circo de Enaldinho, influencer e youtuber, se apresenta no Royal Palm Hall, sábado, às 4 da tarde. Ingressos em guichelive.com.br. O Bom Venon Eventos recebe Vou Querer de Novo com De Propósito, sábado, às 8 da noite. Ingressos pelo icones.com.br. Tudo que o solteiro faz, a gente tá fazendo, mas tem uma coisa. André Ribeiro e Ricardo Henrique apresentam Brasil e seus Chorões no sábado, às 8 da noite, na Rabeca Cultural. Aviso aos navegantes antecedentes das canções de protesto no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo. Será neste domingo, às 7 da noite. No Teatro Castro Mendes tem A Filha do Faraó, nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. Ingressos no site teatrocastromendes.com.br. O Reino dos Desejos acontece neste sábado, às 8 da noite, também no Teatro Castro Mendes. Ingressos no site. E no domingo, o Teatro Castro Mendes recebe a Princesa Anastácia às 7 da noite. Ingressos no site. Já o Teatro Oficina do Estudante Iguatemi recebe a peça Ninguém Dirá Que É Tarde Demais. Será nesta sexta e sábado, às 8 da noite, e no domingo a apresentação será às 7 da noite. Ingressos em ingressosdigital.com. A seleção até que é bem peculiar. E para fechar as dicas de programação, neste final de semana tem a segunda Beer Burger Fan Fest. Ela acontece na Praça Arautos da Paz, sexta e sábado, a partir das 6 da tarde, no domingo, a partir do meio-dia, com entrada gratuita. Arca de Noé. Com a proximidade de um grande dilúvio, o mundo animal vive uma revolução para garantir qual macho e qual fêmea de cada espécie terá permissão para embarcar na Arca de Noé. Durante esse processo, os ratinhos Tom, guitarrista de talento, e o poeta sonhador Vini acabam separados. Apesar dos esforços de um inescrupuloso leão, a dupla consegue se reunir e vai usar a música para vencer as brigas por território e comida que se tornam uma constante. No tal do barcão, um de nós foi sobrar. Ainda estou aqui. No início dos anos 70, o país ainda estava sob o regime militar iniciado em 1964. A vida de Eunice Paiva e seus 5 filhos muda radicalmente após o desaparecimento do marido, o ex-deputado Rubens Paiva. Eu vou só ajudar esses senhores. Inexplicável. Durante uma partida, ele passa mal, desmaia e vai para o hospital em estado gravíssimo. Gabriel ficou internado em coma profundo e com possibilidade de falência múltipla dos órgãos. Para muitos, as chances de o dedicado atleta sobreviver ao tumor no cérebro eram mínimas. Contudo, o médico, os pais e a avó nunca desistiram do menino. Com muita fé e esperança, eles tiveram uma inesperada surpresa. Algo como um milagre acontece e Gabriel volta à vida. Operação Natal. Calum é o chefe de segurança do Polo Norte. Parte de seu trabalho é cuidar da segurança de ninguém menos do que Nick,
codinome das neves ou popularmente conhecido como Papai Noel. Só que Calum teve uma surpresa e tanto antes do fim do ano. Afinal, o bom velhinho foi misteriosamente sequestrado e agora ele precisará trabalhar com Jack, um famoso e infame caçador de recompensas, numa verdadeira missão global para salvar o Natal. Pássaro Branco, uma história de extraordinário. Julian foi expulso da escola por maltratar um outro aluno. Agora, ele precisa se readaptar a uma nova realidade e a lidar com as diferenças da vida. Ele só não imaginava que poderia contar com a ajuda de sua avó, que decide tocar num assunto difícil para ela, pois sofreu por ser uma jovem estudante judia durante o período do nazismo. Com ela, Julian aprenderá a importância das palavras coragem e gentileza. O Lago dos Cisnes. Durante a celebração de seu aniversário, o jovem príncipe Seyfried tinha que escolher uma esposa. Sonhando com um amor ideal, ele tenta fugir dessa realidade, mas o seu tutor tenta chamá-lo à razão e recordar-lhe sobre os seus deveres. Durante uma viagem onírica, o príncipe encontra Odette, uma princesa transformada em cisne pelo poderoso feiticeiro Robert. Apenas o amor verdadeiro pode quebrar esse feitiço. Directing for the first time. Left side, left arm. I have to feel so brave to do this. Overlord, o reino sagrado, acompanha Momongana, um trabalhador que é transportado para dentro do seu jogo favorito quando faz login pela última vez após 12 anos dedicados ao seu MMORPG. Madame Durocher. Baseado em fatos reais, o filme conta com a história de uma jovem órfã que, apesar das tragédias pessoais, luta contra o preconceito para se tornar a primeira mulher parteira reconhecida como membro da Academia Imperial de Medicina. Bebê tá nascendo. Quem pode me ajudar? Reality de horror. Influencer em Pânico. Um grupo de influenciadores de mídia social compartilhando uma mansão em Hollywood Hills se vê preso em um jogo de sobrevivência de vida ou morte, quando um assassino revela seus segredos mais profundos antes de matá-los. I think that one of us is the killer. Someone's people. We're getting picked off one by one. Para o fim de semana, a combinação de umidade e calor com avanço de uma área de baixa pressão em altitudes mais elevadas deixa o tempo instável aqui em Campinas e região. E com isso, tem previsão de chuva tanto para o sábado quanto para o domingo. Amanhã o sol até tenta aparecer, mas à tarde a nebulosidade intensifica e deve chover. O domingo deve ser aquele da preguiça, viu? Tempo fechado, temperatura amena. Vamos às temperaturas? Porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, no sabadão, então, mínima de 20 e máxima de 29 graus. E no domingo, amplitude térmica menor, mínima de 20 e a máxima não passa dos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Ótimo fim de semana. Eu volto na segunda-feira ao meio-dia ao vivo. Te espero. Tchau, tchau.